Que legal, super criativo conseguir entender a arte vinculado como temática de pesquisa, inclusive, enfim, relacionado com as temáticas ambientais, né? Eu queria fazer uma pergunta, mas já mirando lá na frente, né? Porque você comentou agora da educação visual e agora sim comentar Uhum. do artigo que você publicou, né? Enfim, bastante minucioso, né? Sobre educação visual. Eu queria te perguntar um pouco sobre o que é natureza, né? Como que é importante registrá-la e como é que a educação visual acaba passando por esses processos, né? Inclusive das nossas relações com os nossos meios. Enfim, se você puder comentar um pouquinho mais sobre isso. Tá, calma, são muitas perguntas. Então, pera, o que que é natureza para mim? Tá, vou começar com essa, então. Foi É, muito, desculpa. natureza, essa é uma pergunta que quando eu tava vendo o roteiro, eu fiquei, nossa, como é que eu vou falar isso? Porque é uma coisa que tá na minha cabeça há muito tempo. Eu acho que a pergunta é muito legal, então vou começar por ela. Bom, já faz alguns meses que eu tenho me questionado muito do que é a natureza, né? Porque a gente tem uma visão muito dicotômica entre natureza e cultura. Então, a gente tem o que é o homem e o que é natural, como se essas coisas fossem totalmente separadas. E quanto mais eu me debruçava sobre esse tema e começava a pensar, eu falava, gente, mas não é assim, né? Isso é mais uma forma de colocar o homem separado e à parte do que é a natureza, né? Porque não existe essa distinção, existe uma sobreposição. Eu comecei a refletir do que é a natureza e como a natureza está presente na nossa vida. E ela existe natureza no meio urbano, porque essas pessoas, eu moro em São Paulo, e as pessoas pensam, aqui é o lugar urbano e eu preciso já ter uma reserva para entrar em contato com a natureza. Calma lá, não é bem assim. A natureza está aqui também, e a gente tem que pensar na natureza que está ao nosso redor também, e entender que a natureza e a cultura elas vão se sobrepor em vários sentidos e que é importante que a gente veja a cidade como não um espaço só dos humanos, mas existem outras espécies vivendo aqui, vegetais, animais, várias espécies moram aqui com a gente, e a gente tem que pensar nelas também quando a gente fala sobre urbanismo. Então, eu comecei a refletir, né, que essa dicotomia que natureza e cultura ela não existe, e inclusive ela inspirou um projeto artístico que eu fiz. Então, são mais que meses que eu venho pensando nisso, porque esse projeto artístico eu fiz em 2018, até com o pessoal da biologia mesmo, que eu fiz um projeto que chama Simbiose, que eu fiz uma sobreposição, que é uma das técnicas que eu uso fotografia analógica, que eu fotografava um retrato de uma pessoa e algo do jardim, né? A gente fez até no Instituto de Biociências, no Sobre as Ondas. Então, eu pegava uma planta e fazia o retrato da pessoa em sobreposição com a planta, para meio que trazer esse debate, que as coisas elas são interligadas. E eu acho que a técnica da sobreposição ela é muito legal, porque você mistura mesmo, né? Então tem essa mistura das texturas, as imagens se sobrepõem uma coisa com a outra, e você consegue ver que não existe uma distinção entre o que é mais o retrato e o que é a foto da planta ou da flor. Então, são coisas que eu venho pensando, que as coisas são muito mais conectadas do que a gente pensa. Então, eu tenho muita dificuldade de falar, a natureza é isso, e ela se distingue da cultura dessa forma. Não vejo assim, eu acho que as coisas, elas se juntam e a natureza influencia a cultura e vice-versa, e que, né, estamos aqui atuando, e existe natureza ao nosso redor, sim, e a gente esquece muito delas. Total, não, super. Não, é como é que, pensando, eu estava lembrando bastante do seu artigo, né, desse registro do Uhum. urbano, e, enfim, queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a educação visual nessas relações com o meio ambiente, com o urbano, não? Esse meu artigo eu baseei muito na semiótica mesmo, porque a semiótica, eu acho que é bom explicar um pouquinho melhor, é o estudo dos textos, né? Textos em formas geral, e a semiótica entende a fotografia como uma forma textual, né? E ela vai trazer mensagens. Então, dá para analisar tudo pode trazer uma mensagem. Então, por mais que você não me conheça, a pessoa que não me conhece está assistindo esse vídeo, vai saber um monte de coisa sobre mim, só olhando para essa imagem, pelo que eu estou vestindo, pelos objetos que estão atrás de mim. Então, você tudo educa a gente, de alguma forma. Não estou falando que educar vai ser passar um conceito, explicar alguma coisa teórica, ensinar como faz uma equação. Não. Mas vai passar uma mensagem que pode trazer um significado que pode ser interpretado pela pessoa de alguma maneira, né? Então, tudo que a gente consome vai, de certa forma, passar uma mensagem para a gente. E a gente vai receber alguma coisa desses elementos que estão aqui. E a gente recebe muita informação visual. Então, nesse artigo que eu trabalhei sobre como a cidade é representada, né? Eu trabalhei com um vídeo que o Dória, o governador, na época ele era prefeito,
ele levou uma representação de São Paulo para ele fez um roadshow, né? Ele estava tentando vender a cidade de São Paulo num evento em Dubai, que ele queria mostrar os espaços de São Paulo como é que eles poderiam ser lucrativos. Então ele estava mostrando a cidade de uma forma a atrair os investidores e pensando na cidade como um produto. E isso é muito educativo também, né? Então, no meu educativo, porque a gente é guiado a enxergar esse espaço como uma mercadoria. Então, tudo que a gente. E eu sinto muito isso, né? Tudo que a gente vai fazer na cidade, a gente vai consumir algo. Então, no meu texto, eu estava pensando assim, outras formas de a gente aprender a pensar o espaço urbano que não sejam vinculados ao consumo e não seja o espaço como mercadoria, que a gente tem que ter o direito de ter a cidade, né, de vivenciar a cidade, sem que a gente esteja consumindo o tempo inteiro. E enxergar a cidade como um espaço comum, né, que também é a nossa casa comum, de todo mundo aqui. Então, a gente tem que ver ela de outra forma, que não seja só um meio onde eu estou aqui para produzir algo, então minha casa é onde eu descanso para depois eu ir produzir, a rua é onde eu ligo para o meu trabalho, que é onde eu produzo, e tudo que eu vou fazer, meu lazer é consumo, tudo é consumo. Não. A gente tem que olhar isso criticamente, pensar como é que a gente representa a cidade, como a gente enxerga a cidade, e cadê os espaços públicos? Cadê os espaços onde a gente pode ter outras vivências com a cidade? Então, eu gosto muito de representar tanto o espaço urbano quanto a natureza, porque para mim é muito importante a gente, quando eu tenho esses momentos, eu e minha câmera, que são momentos que eu valorizo muito quando eu estou sozinha, eu e minha câmera, ela me ajuda a ver as coisas de forma diferente, sabe? Eu procuro retratar de outra maneira e olhar para aquilo de outra forma. Eu paro o que eu estou fazendo e olho para aquilo de outra forma. Então, eu não estou só consumindo um monte de informação o tempo inteiro. Eu paro e reflito e penso, como é que eu vou retratar isso? O que isso significa exatamente? Sabe? Tem toda a questão estética, que às vezes eu quero só tirar umas fotos bonitas, claro. Se você entrar no meu Instagram, vai ter um monte de fotos que são brisas estéticas. Só que tem muitos momentos também que eu paro e reflito, o que que essa brisa estética está me passando, como que funciona isso, o que é o que eu estou representando. Então, eu acho que são momentos reflexivos para mim. Então, eu acho que a arte ajuda muito a gente a refletir. E por isso que ela pode ser educativa. Eu não tenho nenhum propósito de passar um conceito com a minha imagem. Eu não quero que as pessoas aprendam uma teoria com nada, não quero. Quero que as pessoas possam receber aquilo e reflitam de alguma forma, que tragam uma reflexão, que tragam um novo olhar, e que esse olhar possa estimular que essa pessoa pare e pense, nossa, é verdade, nunca olhei essa coisa dessa forma. E esse novo olhar pode desencadear coisas que aí já não é do meu controle, é do receptor, né? Não, total. E, Que enfim, meu massa. Instagram também, quem quiser olhar, meu Instagram é basicamente só foto, porque ele é meu refúgio, então quem quiser olhar meu trabalho, já perguntado do portfólio, meu site está em construção, mas vocês podem encontrar meu trabalho artístico no meu Instagram, que é Maria Peixoto, Maria com H no final. No link, em algum cantinho por aqui ou por aqui, Sim. vai aparecer. Legal. Você tocou num ponto que, enfim, é o que a gente estava comentando aqui um pouco no antes, né, do direito à cidade, e sobre as relações de consumo nos espaços urbanos. Eu não sei, eu queria te perguntar um pouco sobre, para a gente pensar, enfim, né, exatamente, me chama muita atenção de novo, naquela questão de não ter uma visão estritamente antropocêntrica, né? A cidade em que a gente vive é feita, enfim, para ser antropocêntrica ou não, né? E ainda dentro de antropocêntrica, a gente sabe que a cidade é desigual, né? E Uhum. eu queria te pedir para se você puder explicar para a gente um pouco mais como é que é essa noção de direito à cidade, enfim, como que isso tudo está um pouco relacionado. Acho que seria interessante. Tá, o conceito de direito à cidade, ele vem da geografia, né, com o Lefebvre, e ele vai falar, basicamente, da gente ter o direito de ocupar esses espaços, né? E eu acho que hoje em dia muitos espaços, até pensando nas falas que eu falei, né, ao longo dessa conversa, a universidade pública, ela é de fato pública? Se as crianças com quem eu trabalho, elas não têm acesso àquele lugar, que existe um muro, que realmente elas precisam mostrar o RG para entrar, qualquer pessoa para entrar na USP Leste, precisa mostrar o RG, precisa fazer um cadastro. Então, assim, quem tem acesso a esses lugares? Tem vários lugares aqui que não são, a cidade, ela não é
um espaço público, existem vários espaços que são privados, e cada vez menos existem espaços públicos de fato aqui. Então, a nossa vivência ela fica restrita a alguns locais que algumas pessoas podem acessar e outras não. Então, a minha reflexão, que eu convido as pessoas a pensarem, é: a gente quer continuar construindo essa cidade ou a gente quer que tenham mais espaços para as pessoas terem locais de troca? O que a gente quer, pensando no urbanismo? Que tipos de lugares que a gente quer construir? Que tipos de espaços que a gente vai querer? E também existem, sim, pessoas que refletem sobre os outros animais nesse espaço, sim, porque a cidade ela é construída de uma forma excludente, né, que você tem, inclusive, muito relação ao capital, né, você pode acessar determinados lugares se você tiver dinheiro, e, logicamente, completamente voltado para o homem, então, né, vários animais aqui não entram animais, espaços que animais não são bem-vindos, ou outros animais que são vistos como praga, então, são pragas urbanas, são animais que a gente quer rejeitar. E a gente esquece que eles moram aqui também, né? Os cachorros moram aqui, os ratos moram aqui, vários animais moram aqui. E esse espaço também é deles. E várias vezes animais, mais com as queimadas, um monte de animal silvestre vindo para as cidades. E essa cidade não sabe como acolher ele, porque é totalmente pensada para o convívio humano. Então, eu acho que é muito importante que a gente pare um pouco e reflita o que a gente está construindo na nossa cidade, quem está incluído nesses espaços, sejam eles humanos ou não humanos, e repensar, porque acho que tem muito a ser trabalhado em quesito de inclusão nesses espaços urbanos.